Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como prometido, estou trazendo aqui a resolução da prova de nível superior da área médica, tá bom? Agora com bem mais clareza, de qual prova é que eu estou tratando, nesse início aí realmente, eu não tive as informações concretas de qual prova é que eu estava respondendo, saí apenas sabia que era nível superior, nível médio e fiz a resolução aí para vocês. Não coloquei antes essa resolução porque infelizmente acabei adoecendo, ainda estou me recuperando, mas não posso deixar aqui o compromisso que eu fiz aqui de trazer essas questões aqui respondidas para vocês, tá bom? Então, só quero pedir aí seu apoio, que você possa dar um like aí nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Para você não vai custar nada, mas para a gente vai ajudar demais a fornecer muito mais material aqui de qualidade para vocês, tá bom? Então, começando aqui, ó, a 11ª questão, que era a primeira da parte de raciocínio lógico, falava o seguinte, ó. Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R$ 1,30 e cada pera por R$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R$ 3 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é... Bem, nessa questão aqui, pessoal, o que é que acontece? A gente poderia atribuir uma quantidade de maçãs que foi vendida sem nenhum problema, tá certo? Só para simplificar o raciocínio. Professor, eu poderia fazer de forma genérica, sem botar quantas maçãs foram? Poderia também, chamava de M, por exemplo, o número de maçãs que ele vendeu, tá? Mas, para facilitar, vamos dizer que ele vendeu 10 maçãs, tá? Vamos dizer que ele vendeu 10 maçãs. Bem, e aí o que é que acontece? Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. Então o que é que acontece? Quantas peras ele vendeu? Ora, se ele vendeu 10 maçãs e ele vendeu N maçãs a mais, quer dizer que ele vendeu o quê? 10 menos N o quê? Peras. Concordam comigo? Tá certo? Então, ó, por quê? Porque quando eu somar mais N maçãs, eu vou chegar justamente a 10, né? Ó, quando eu somar a quantidade de peras mais N maçãs, eu chego justamente à quantidade de maçãs que eu vendi. Tá bom? Então, a gente tem que existe essa relação. Pronto, e agora o que é que a gente faz? É só a gente calcular quanto é que ele iria arrecadar se ele tivesse praticado o valor normal e depois com o valor trocado. E aí justamente depois acrescentar esse valor que ele disse que arrecadou a mais. Tá certo? Então eu vou colocar até assim, ó, preço certo. Bem, com o preço certo, ele teria o seguinte, ele vendeu 10 maçãs e cada maçã custa, R$ 1,30. Então ele pegou quanto? Pegou R$ 13, né? E ele pegou 10 menos N peras e vendeu a R$ 1,50. Posso usar aqui a distributividade, né? Então isso aqui fica 10 vezes 1,50, que vai dar 15, né? A vírgula de uma casa para a direita. Bem, então a gente vai ficar, né? Ó, 10 vezes 1,5 dá 15, menos por mais menos, 1,5 vezes N, tá? Pronto, então isso aqui era se ele tivesse praticado o preço correto. Quanto é que ele teria arrecadado? Seria 13 mais 15, né, que daria 28, menos 1,5N. Tá? Isso era o valor que ele teria arrecadado se ele tivesse praticado o valor correto. Agora, o preço trocado, né? Vamos ver aqui quanto é que ele arrecadou. Bem, as 10 maçãs agora ele vendeu a R$ 1,50. Então, ele arrecadou R$ 15. E 10 menos N, que foi a quantidade de peras, ele vendeu a 1,30. Né?
Então, ele arrecadou novamente, ó, 10 vezes 1,30 vai dar 13, menos n vezes 1,3, 1,3n. Tá? Então, somando aqui, ele arrecadou quanto? 28 menos 1,3n. Pronto. Só que aí também foi dada a informação, né, que ele tinha arrecadado R$3 a mais, né, praticando esse preço. Então, se aqui ele teve R$3 a mais, quer dizer o seguinte, né? Vamos fazer aqui, ó. Quer dizer que quando eu somar R$3 aqui nesse valor, eu vou chegar justamente a esse, né? Já que aqui ele teve R$3 a mais. Então, quer dizer que 3 mais 28 menos 1,5n é igual a 28 menos 1,3n. Tá? Pronto, aqui é a equação em n agora. Esse 28 que está aqui com esse 28 que está aqui, eu posso simplificar, eu posso cancelar. Por quê? Porque, olha, quando eu passar para o outro membro, né, vai menos 28. Aí vai ficar 28 menos 28 que dá zero. Então, por isso que eu posso cancelar, tá certo? Então, eu vou ficar o seguinte, eu vou passar esse 1,5 para o outro lado. Então, vai ficar 3 igual, aí vai positivo, né? 1,5n menos 1,3n. Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou apagar aqui, né? A gente já fez essa conta. Eu estou justamente fazendo uma subtração, né, com fração, com decimais. Eu coloco vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui vai ficar 3 igual a 0,2n. Pronto. Esse 0,2, né, é a mesma coisa que 2 sobre 10. Tá bom? Então, olha só. Então, aqui é a mesma coisa, ó, que 2 sobre 10n. Então, eu passo esse 10 multiplicando e o 2 dividindo. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 10, 30, dividido por 2, igual a n. Então, n é igual a 15. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, item E de escola. Vamos para a próxima questão. Então, a segunda questão falava o seguinte, ó, Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021, em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente. Ao final, a quantidade de números não riscados foi... Bem, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Se ele riscou os múltiplos de 4, eu vou pegar 2021, que é a quantidade de números, né, que a gente tem, e a gente vai dividir isso aí por 4, tá bom? Então, 20 dividido por 4, isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20. Baixa o 2, né? Primeiro. 2 dividido por 4, a gente diz, não dá para dividir. Dá para dividir, a conta é 0. Né? 0 vezes 4, 0. Né? Só que 0, 2 menos 0, continua dando 2, tá certo? Aí a gente baixa o 1. Agora sim, 5 vezes 4 vai dar 20, né? Então, menos 20 aqui, sobra 0. Ou sobra 1, professor. Resta 1. Bem, o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente tem 505 números que são múltiplos de 4. Tá certo? Beleza, então ele pegou esses 2021 e riscou os 505. Depois ele foi lá e riscou os adjacentes. Professor, o que são os adjacentes? É tipo assim, por exemplo, o 4, né? O 4 ele é, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Em ordem crescente. O 4 é um múltiplo de 4, então ele riscou o 4 inicialmente. Depois ele riscou os adjacentes. Quem são os adjacentes? São os que estão ao lado do 4. Ou seja, então, para cada número que é um múltiplo, eu vou riscar o quê? Outros 2 números, porque os adjacentes são os números que estão do lado. A questão aqui, ela poderia nos trazer uma pegadinha, mas ela não fez isso. Que era o quê? Por exemplo, se aqui no lugar de 2021 ele tivesse colocado 2020, né?
aí a gente não teria o adjacente após o 2020, que no caso seria o 2021, tá bom? Mas não é o caso aqui. Eu só estou falando porque para você ficar atento com isso, tá certo? Se fosse uma questão que no lugar de 2021 fosse 2020, tá? Então eu teria um adjacente a menos na conta. Mas não é o caso aqui, então basta a gente pegar 505 e multiplicar por 3. Então aqui vai dar 15, vai 1, 3 vezes 0 sobra 1, né? 3 vezes 5, 15. Então 1515 são os números que ele riscou. Se a gente tinha 2021, basta a gente tirar os que ele riscou, né? Então vai dar 6, vem 1 para cá 0, 5 vem 1 para cá 0. 506, alternativa correta, item A. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então a 13ª questão da prova falava o seguinte, ó, Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra rato de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las, respeitando a restrição dada, é harto, né? Porque o que importa aqui é que o A esteja à esquerda do O, eles não precisam estar colados, tá bom? Ele deu o exemplo justamente para a gente entender isso. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é. Tá, então a estratégia vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, né, as 4 entradas, são as 4 letras, e eu vou fixar o A nessa posição aqui, tá bom? Bem, independente, né, o O vai estar à direita do A, ou seja, o A está à esquerda do O. Então, para essa primeira entrada aqui, eu vou ter quantas possibilidades? 3 possibilidades, para essa 2 e para essa 1, né? Porque à medida que eu escolho uma letra, eu não posso colocar mais ela do outro lado. Então, essas são as possibilidades que dá igual a 6, né? Basta a gente multiplicar. O segundo caso, né, que a gente analisa é se o A ele tiver nessa posição, tá bom? Bem, se o A tiver aqui, quantas letras é que eu posso escolher para colocar aqui? Eu posso escolher 2, né? Entre 2 letras. Por quê? Porque eu só não posso colocar aqui o O, né? Ele tem que estar à direita do A. Beleza. Então, eu escolhi uma para cá, tá? Eu escolhi uma. E para aqui eu tenho quantas possibilidades? Também 2, né? Porque eu tinha um total de 3 letras, mas aqui eu poderia escolher 2. Uma eu escolhi, então para aqui continuou, né? Ainda 2 possibilidades. Aí assim, aqui sim, só uma possibilidade. Então 2 vezes 2 igual a 4. E a última situação possível, né? É se o A estiver aqui, e aí obrigatoriamente aqui tem que ser o O, né? E aí a gente tem 2 possibilidades e uma possibilidade aqui. 2 vezes 1, 2. Então, total de possibilidades, basta a gente somar, né? Somando aqui vai dar igual a 12, tá bom? A alternativa correta, D de Deus. Vamos para a próxima questão. A quarta questão aqui da parte de raciocínio lógico, né? É uma questão em que é daquele mesmo tipo que a gente pode atribuir, né, um valor aqui para poder fazer nossos cálculos, uma vez que só vai tratar com porcentagem, tá bom? Então, olha só. Ele fala o seguinte, ó, Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolveu doar uma parte desse dinheiro a seus irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e do que sobrou ela deu 40% para José. Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com. Bem, lembra que nas outras provas, né, que eu já respondi, tinha uma questão semelhante, em que eu disse assim, olha, o ideal é que você coloque o que está na pergunta final para ser 100. Então, ou seja, vamos colocar, né, o que Tereza tinha inicialmente para ser 100, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, Tereza ela tinha 100 reais, bem, não importa, 100, tá? Aí, olha só, aí Tereza foi e deu 30% para Paulo. Ora, 30% de 100 é 30. Tá bom? Aqui a gente não precisa fazer conta. Beleza. Então, depois disso, Tereza ficou com quanto? Tereza ficou com 70. E aí, do que ela ficou, né, ó, do que sobrou, ela deu 40% para José. Então, ela pegou aqui em cima de 70 e deu 40% para José. Então, a gente tem que fazer aqui essa continha. 40% de 70, ou seja, 40 sobre 100
vezes 70, né? Corta 0 com 0, 4 vezes 7, 28. Pronto, então ela deu 28 para José. Pronto. Então, depois disso, ela ficou com quanto? 70 menos 28, né? Dá quanto? 70 menos 28 vai dar quanto? Vai dar 2, vem 1 para cá, 42, né? Então, Tereza, depois de doar parte dos seus bens, ficou com 42 reais. E 42 é quantos por cento, né, de 100? É justamente 42%. Tá certo? Então, a alternativa correta aqui, letra A. Se fosse um outro valor, né, a gente ia fazer assim, né? 42 dividido pelo número que tivesse aqui. Só que justamente 42 sobre 100 já é 42%, né? A gente já escolheu assim já para facilitar a nossa vida. Tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão. Bem, a quinta questão aqui da parte de raciocínio lógico é uma questão bem interessante, assim, né? Porque a banca ela conseguiu fazer aí com que ela reuniu, né, nessa mesma questão tanto a parte de teoria de conjunto, também como a parte de probabilidade, nesse caso aqui uma probabilidade condicional, tá certo? Então olha só, em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é. Bem, então olha só, a situação é essa, né? Ó, eu tenho aqui o site A, eu tenho o site B, e não é informado para a gente quem é a interseção, né? Então eu vou colocar aqui para ser X, tá bom? A interseção. Aí olha o que acontece. Bem, se 30 acessam o site A, então, para eu saber os que acessam só o A, basta eu fazer o quê? 30 menos o que está na interseção, né? Da mesma forma, para saber os que acessam só B, eu pego 24 e tiro o que está na interseção. Bem, como eu vou trabalhar com probabilidade, eu preciso saber quanto é o meu conjunto universo, né? O meu espaço amostral. Então, nesse caso, meu espaço amostral é justamente eu somar tudo que está aqui, né? Porque é justamente a quantidade de pessoas totais, né, que vão ter participado aí dessas informações, né? Dessas pessoas que acessam esse site, tá? Então, o total aqui, né, vai ser o seguinte, né? Vai ser 30 menos x mais 24 menos x. Esse x com menos x cancela, então vai ficar o quê? 54 menos x, tá? Então, esse aqui, ó, é o nosso conjunto, é o nosso espaço amostral. Para que isso, professor? Porque, olha só, aqui ele fala assim, alguns acessam os dois sites. Aí, olha só, sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site a probabilidade de que ela também acesse o site B é de 60%. Então, o que a gente tem aqui é uma probabilidade condicional. Por quê? Porque eu primeiro, eu já sei que é de A, e a partir de A é que eu vou saber a probabilidade dele também estar em B, tá certo? Aí isso aqui a gente usa essa regrinha, essa formulazinha aqui, né? Probabilidade de B acontecer, A já tendo acontecido, é a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. Perdão, sobre a probabilidade de A. Tá? Então, essa é a expressão. E ele está dizendo que isso aqui é igual a 60%. Tá bom? Que é igual a 60 sobre 100, que é, vou deixar assim, tá? 6 sobre 10. Bem, mas a gente precisa calcular a probabilidade da interseção e a probabilidade de A. Como é que a gente calcula isso? Bem, a probabilidade de A é justamente a gente pegar a quantidade de A, que é 30, e dividir pela quantidade total, que é 54 menos x. Tá certo?
Eu também vou precisar da probabilidade da interseção. Como é que eu acho? Bem, a probabilidade da interseção é eu pegar a quantidade que está na interseção, que é x, ó, dividido pelo todo, que é 54 menos x. Pronto, agora eu já tenho aqui, ó, posso jogar aqui na nossa expressão. Né? Daí a gente vai ficar com o seguinte, ó, a gente vai ficar com a probabilidade da interseção, que é x sobre 54 menos x, dividido pela probabilidade de A, que é 30 sobre 54 menos x. E isso aqui é igual a 6 sobre 10, tá? Bem, o detalhe aqui é o seguinte, que eu tenho fração sobre fração, né? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Que no frigir dos ovos o que você pode fazer é simplificar esse denominador com esse denominador aqui, sobra só x sobre 30, tá bom? Então a gente vai ficar aqui, ó, x sobre 30 igual a 6 sobre 10. Bem, esse zero eu também posso simplificar com esse zero, isso implica que x é igual a 3 vezes 6, que é 18. Então a gente encontrou aqui, inclusive, né, a interseção. A interseção é 18, tá bom? Então, se a interseção é 18, eu sei agora também quanto é o total. O total é 54 menos 18. Vou fazer essa continha aqui. Então, isso aqui vai dar 8 para 14, né? Dá 6, vem 1 para cá. 30, né? 36, tá? Então, o total, né, de pessoas aí que foram informados aí são 36 pessoas, tá? E a interseção é 18. Pronto. Isso facilita tudo para a gente, porque agora ele quer o seguinte, ó. Agora ele quer o contrário, ele quer, ó, sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade dela também acessar o site A é. Agora, ó, o que a gente quer, eu vou apagar aqui, pronto. Então, o que a gente quer agora, né, ó, é a probabilidade de A acontecer, B tendo acontecido. Da mesma maneira, né, isso é a probabilidade de A interseção B, dividido agora pela probabilidade de B, tá certo? Bem, a gente ainda não calculou a probabilidade de B, mas podemos fazer aqui rapidamente. Vai ser a quantidade que está em B, que é 24, dividido pelo total, que agora a gente já sabe que é 36. Tá? Beleza. Então, olha só. Aqui vai ficar o quê? Vai dar igual, ó, x sobre 54 menos x, que agora também a gente já sabe que é 18 sobre 36, dividido por 24 sobre 36. Tá? Eu não simplifiquei aqui porque a gente pode sempre cancelar aqui essa fração aqui. Tá? Então, simplificando aqui, a gente vai ficar com 18 sobre 24, que eu posso simplificar por 6, né? Então aqui vai ficar 3 sobre 4, que dividindo aqui, né, isso aqui vai dar igual a 0,75, que é 75%, tá bom? Então a alternativa correta aqui, item E de escola. Então realmente era uma questão que a gente tinha que saber, né, essa formulinha aqui da probabilidade condicional, para poder a gente conseguir, né, fazer com mais calma. E aqui também a noção de conjunto, né, de sempre começar preenchendo pela interseção, mesmo quando a gente não sabe quem é, né? Então vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A próxima questão aqui, né, uma questão que a gente precisa fazer aqui uma certa construção lógica, tá? De acordo com as informações que vão sendo nos dadas. Olha só. As pessoas A, B, C, D e E estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo. Sabe-se que B tem F à sua esquerda. Tá? Eu vou posicionar B aqui. Ó, aqui você tem que imaginar o seguinte: B é uma pessoa que está sentada aqui. Então, B está olhando para cá. Ó, tá certo? Então, se F está à sua esquerda, a gente tem duas possibilidades para F. Concordam comigo? Ou F está aqui, ou F está aqui. Tá bom? Então, a gente tem que analisar essas duas possibilidades. Então, vamos colocar F aqui por enquanto. Lembrando que eu vou até colocar aqui para a gente depois analisar, uma vez que a gente vai ter, né, essas duas possibilidades. Só. Pronto. Então vou colocar aqui B, né? Ó, B pode estar aqui e F
essa seria a outra possibilidade para F, né? C não é oposto a F e tem A à sua direita. Então vamos aqui, nessa primeira situação, bem, o C ele não pode estar nessa posição aqui de cima, né? Então vamos lá. Ele pode estar... Olha só, eu posso colocar o C aqui. Digamos que eu coloque o C aqui, tá? E aí ele está dizendo, ó, que A está à sua direita. De novo, ó, C está olhando para cá. Então, à sua direita, já que F está ali, a única possibilidade é essa. Tá bom? Então, A tem que estar aqui. Aí ele fala que D e A são opostos. Bem, se D e A são opostos, é porque aqui está a posição D. Pronto. Aí faltou quem? Faltou o E. Então, vamos botar o Ezinho aqui. Pronto. Então, observe que a gente foi seguindo aqui o que ele falou, não chegou nenhuma contradição e preencheu aqui. Vamos observar essa outra situação para ver se ela seria possível, né? Porque F está à esquerda de B, então ele pode estar aqui como pode estar aqui, né? Então, digamos que ele tivesse aqui agora. Aí, vamos lá. C não é oposto a F e tem A à sua direita, né? Então, vamos lá. Eu poderia colocar C aqui, né? Ó, porque eu não posso colocar C nessa posição, porque ele seria oposto a F. Então, o único para eu não ser oposto a F, eu tenho que estar sentado aqui, uma vez que A tem que estar à direita dele. De novo, ó, ele está olhando para cá. Então, a direita dele ou é aqui, ou é onde o F está. Né? Então, aqui seria o A. Mas aí, observe que se eu tendo essa disposição aqui, eu não vou conseguir ter que D fique oposto a A, né? Porque aí o B seria oposto a A. Então, isso está dizendo para a gente que essa situação ela não acontece. De fato, a situação que acontece é essa. Beleza? Pronto. Feito isso, é só analisar as alternativas. Ó. C e D são opostos? C e D são opostos? Não. E está à esquerda de C? Ó, C está olhando para cá. Então, de fato, ó, E está à esquerda de C. Então, a alternativa correta item B. Vamos só ver as restantes, né? Para ver que não tem outra alternativa correta. B está à direita de D. B está à direita de D. Não, né? Ó, porque D está olhando para cá. Então, B está à esquerda de D. F e D são vizinhos? Também não, né? A está à esquerda de E. Bem, E está olhando para cá. Né? A, no caso, está à direita do E. Tá bom? Então, no caso, a alternativa correta mesmo, letra B. Vamos aqui para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a questão 17, tá? Eu não considero essa questão 17 como sendo uma questão tão simples, não. Não acredito que seja todo mundo que conseguiu responder essa questão. Achei ela bem interessante, olha só. Então, uma secretária tem N fichas para classificar. E aí ele fala que N é menor do que 400. Ela reparou que, reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas. Reunindo em grupos de 6, também sobravam 3 fichas. E reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas. Então, a soma dos algarismos do número n é. Né? Então, questão curiosa, né? Você pegou essa quantidade de ficha, né? Dividiu em grupos de 5, sobrava 3, né? Em grupo de 6 sobrava 3, em grupo de 7 sobravam 3. Bem, então, olha só. Matematicamente falando, né, usando o algoritmo da divisão, o que está dizendo é o seguinte, né, vou colocar até no formato de divisão mesmo. Quer dizer que quando eu dividir n por 5, eu vou encontrar um valor K1 aqui e o resto da divisão vai ser 3. Ou seja, em outras palavras, eu posso escrever n como sendo 5 vezes K1 mais 3. É isso que o algoritmo da divisão diz para a gente, que essa divisão deu o resto 3. Tá? Da mesma forma, a gente tem, né, que n também é igual a 6 vezes um outro K2, só que também deixando o resto 3. E n também é 7 vezes um K3, que é esse K1, K2 e K3 são números inteiros, tá? Que eu estou colocando aqui. E isso aqui está representando justamente que o resto da divisão é 3 entre ele. Bem, aí como é que você vai fazer agora para procurar esse número, né? Aí você faz o seguinte, ó. Quando eu pegar isso aqui, eu vou colocar n menos 3. Isso aqui é igual a 5K1. O que é que isso está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que
esse número, ele é da seguinte maneira. Eu vou pegar os múltiplos de 5. Eu vou pegar os múltiplos de 5, né? E subtrair 3 para poder achar ele. Ou você pode pensar de outra forma, dessa maneira mesmo aqui que tá, né? Você vai pegar os múltiplos de 5 e vai somar mais 3 para dar ele, tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, imagina. Aí você tira, quem são os múltiplos de 5? Ah, professor, eu sei que os múltiplos de 5 são todos os números que terminam em 0 ou em 5. Beleza. Então, digamos que eu tenho aqui, ó. Vou colocar um número com 3 algarismos porque ele é menor do que 400, né? Então, esse n, ó, você vai pegar os múltiplos de 5 e aí você sabe que os múltiplos de 5 ou terminam em 0 ou terminam em 5. Então, quer dizer que para n, a gente tem duas possibilidades de finalização desse número, que é aqui ser 3 ou aqui ser 8, tá? A gente tem essas duas possibilidades. Por quê? Justamente por conta disso, ó. Porque isso aqui está nos dizendo que quando eu pegar um múltiplo de 5 e somar 3, eu vou obter o n. Como os múltiplos de 5 terminam sempre em 0 ou em 5, então quando eu somar 3, perdão. Então o último algarismo daqui, né, vai ser 3 ou 8. Beleza, já sei pelo menos em qual algarismo, né, o nosso n termina. Eu sei que ele termina em 3 ou em 8. É essa condição está nos dando isso, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar os múltiplos de 7, e aí o detalhe é justamente isso. O que importa para a gente aqui, ó, quando eu somar 3, os múltiplos têm que, né, terminar em 3 ou em 8. Olha só, como assim, professor? Vamos pegar assim, ó. Bem, os múltiplos de 7 é 7, 14, né, 21. Vou colocar aqui duas linhas, digamos assim, para vocês entenderem melhor o argumento. 28, né, mais 7 vai dar 35, mais 7 vai dar 42, 49, 56, 63, 70. Pronto. Agora digamos que eu continue, ó, ou seja, 7 vezes 11, né, vai dar 77. Quando eu somar mais 7 aqui, 84, mais 7 vai dar 91, mais 7, 91 mais 7, né? 91 mais 7, 98, 98 mais 7, 205, 205 mais 7, 212, né? 212 mais 7, 219, 219 mais 7, 226, 226 mais 7 vai dar 233 mais 7, 240. Ops. Rapaz, eu subi demais aqui, não foi? Deixa eu voltar aqui. Lembrando aqui é 100, né? 100, 100. Pronto. Só essa correçãozinha aqui, né? Então aqui é 105, 112, 119, 126, 133, 140. Pronto, até aqui a gente vai conseguir visualizar. Olha só. Então, a gente já... Isso aqui está dizendo para a gente, né? Que o número que eu vou considerar... Olha só, eu já sei que eu vou pegar os que terminam em 5 ou em 0, né? Porque, por conta dessa primeira condição. E vou somar 3, né? Então, olha, eu só vou considerar aqui no caso, né? Digamos aqui, o 38, aqui o 108, beleza? Ou seja, nessa colunazinha aqui. Eu já coloquei assim, que é justamente para você perceber o seguinte, ó. Bem, aqui eu multipliquei 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes 7. Aqui foi 15 vezes 7. Aqui eu vou colocar agora, ó, 25 vezes 7, tá bom? Então vai ficar 25 vezes 7.
7 vezes 5, 35, né? Vai 3. 7 vezes 2, 14. E 3, 17. Então, aqui vai ficar 175, né? Só que, olha só. 175, na verdade, eu vou olhar 178, não é? Mas, veja, eu vou parar por aqui. Por quê? Mas não é até 400, professor? É, mas olha, aí você também tem que olhar as alternativas. As alternativas, você vai somar os algarismos, né? Então, quando eu somar 7 mais 8, aqui já dá o quê? Já dá 15. Tá bom? Então, esse número aqui não tem chance de ser, né? Então, bem, esse aqui pode ser, professor? Pode, né? Ó, aqui, na verdade, né? 108 pode ser? Pode, né? Ó, tem a alternativa 9 aqui. 38 pode ser? Também não pode. Por que não pode? Porque 3 mais 8 já dá 11. Também não tem alternativa. E aí, se você for fazer com os outros, você vai ver também que vai acontecer a mesma coisa, tá? Mesmo que o número seja menor do que 400, mas a soma dos algarismos vai dar maior do que 10. Então, esses aqui não vão servir para a gente. Então, os únicos possíveis aqui, né, que vão servir para a gente, no caso é o 108, né, dessa parte aqui, tá certo? Aqui também não, já dá 11, né, passa. E aí eu venho para cá, para os que terminam em 0, que no caso eu tenho o 73 aqui, tenho o 143, né? O próximo aqui vai dar o 210, que também é possível, que no caso é o 213, né? Que a gente vai somar mais 3. Depois do 210, viria o 280, só que aí no caso seria o 283, e aí a gente novamente cai na situação de que esse aqui já está fora, porque não tem alternativa, né, para ele aqui, ó. 3 mais 8 dá 11, né? Beleza? E, bem, o próximo seria 350, né? 350, que seria 353. Nesse caso aqui também daria 11, a soma também já está fora aqui das alternativas, tá bom? Aí agora, o que é que a gente faz? Bem, aí agora é que vai entrar a última condição, né? Ele ser divisível por 6 e deixar resto 3. Então, quem é que eu tenho que testar aqui? Ora, eu tenho que testar o 108, eu tenho que testar o 73, o 143 e o 203. Tá certo? Então, quando você fizer aí as contas, só para a gente assim, diminuir um pouquinho aqui, o único que vai deixar resto 3 é o 213. Ó, porque quando a gente pegar aqui 213 dividido por 6. Vamos lá. Então, pegando esse aqui dividido por 6, né, vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Então, 21 menos 18 sobra 3. Baixa o 3. 5, né? 5 vezes 6, 30. Então, deixa resto 3, que é justamente essa condição aqui que estava faltando a gente analisar. Tá bom? Então, o único número desses aqui que a gente ficou faltando a gente testar, o único que deixa resto 3 quando a gente divide por 6 é o 213. Pronto, aí agora a gente soma 2 mais 1 mais 3, dá 6, alternativa item A, tá certo? Então, de novo. Ah, professor, você foi tirando essas alternativas aqui porque você está dizendo que não tem letra, mas isso não poderia acarretar uma anulação da questão? Não, isso aqui é só uma questão da gente agilizar, né? Porque o que é que acontece? A gente poderia testar. Qual seria o próximo teste agora? Era pegar, por exemplo, 283, ó, e dividir isso aqui por 6. A terceira condição que estaria faltando, né? Aí seria 28 dividido por 6 dá 4, né? Que seria 24, sobra 4. 3 dá 7. 7 vezes 6, 42, deixaria resto 1. Tá? Se você quiser, né, testar aí com os outros, mas aí você vai ver que todos os outros não vai deixar resto 3, tá bom? Então essa questão aqui também está redondinha, não cabe recurso, não cabe anulação para ela, tá bom?
Vamos aqui para a próxima questão. Então vamos lá, pessoal. Ó, esse tipo de questão, né, ela é uma questão que está costumando cair aí nas provas da FGV e que acaba gerando muita dúvida, né, nos candidatos, porque você sempre fica naquela, mas isso aqui que ele está falando é certo, é verdade, pode acontecer. Mas olha, aqui a gente tem que marcar o que a gente acontece de certeza, tá certo? Essa que vai ser a alternativa correta. Então olha só. Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que um deles tomou exatamente 4 latas? Aí, para você justificar que isso aqui é falso, você tem que imaginar uma configuração sem que isso aqui aconteça, tá certo? Então, você pode imaginar o seguinte. Digamos que cada um deles tomou 3 latas, certo? Então, se cada um tomou 3, né, como são 7 amigos, aqui vai dar 21. Aí, só que um deles tomou as outras 3 para completar as 24. Ou seja, então teve um dos amigos que tomou 6 latas e os outros 6 amigos tomaram 3 latas. Tá? Então eu consegui construir uma configuração diferente do que está na alternativa A. Então por isso que isso aqui é falso. Beleza? Aí na letra B, todos tomaram pelo menos 2 latas. Aí de novo, não, né? Pode ter um que tomou só uma lata, né? E os outros 6 dividiram entre eles o restante das latas, tá bom? Então por isso que isso aqui também é falso. Alguém ficou sem beber? Também a gente não tem como afirmar, né, que isso aqui aconteceu ou não, né? Um dos amigos tomou exatamente 3 latas, né? Aí agora é o mesmo argumento que eu usei para justificar que o item A também é falso. Um argumento semelhante, não é falso. Agora, um dos amigos tomou no mínimo 4 latas, né? Aí aqui, para você tentar achar que isso aqui é falso, o que é que você vai imaginar, né? Você vai imaginar a pior situação, que é o máximo de latas que várias pessoas, né, poderiam tomar juntas, né? Então o máximo de latas seria 3, né? Então imagina que cada um tome 3, né? 3 latas, para a gente tentar dividir o máximo, né, entre eles. Então, digamos que cada um tomou 3 latas. Isso aqui, né, como são 7, isso aqui daria 21. Tá? Então, ainda ia ficar faltando o quê? 3 latas para chegar nas 24. Então, obrigatoriamente, alguém tem que ter tomado pelo menos mais uma. Tá certo? Então, um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas. Pode até ter sido que o cara tomou as outras 3 faltantes. Mas, pelo menos, mais uma. Outros 3 tiveram que tomar, né? Para completar as 24 latas. Tá certo? Então, por isso que a alternativa correta é a item E. Beleza? Questão tem que estar bem atento, né, para acertar esse tipo de questão aqui, né? E sempre cai uma questão desse tipo. Vamos aqui para a próxima questão. Então aqui a penúltima questão da prova, né, fala o seguinte, ó, Fernando, Gabriel e Hugo são médicos. Um é cardiologista, outro é obstetra e o outro é dermatologista. E 2 deles são irmãos. Aí sabe-se que Fernando não é cardiologista, Gabriel não é obstetra, o irmão de Hugo é dermatologista e o cardiologista não tem irmão. Né? Então é correto concluir que. Então nesse tipo de questão aqui a gente coloca aqui, né? Eu vou colocar o Fernando. Aí vou separar em coluna Gabriel, tá? E Hugo. Aí olha só, a primeira informação é que Fernando não é cardiologista. Bem, se ele não é cardiologista é porque ou ele é obstetra ou ele é dermatologista, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, obstetra ou dermatologista, tá? Agora, ó, Gabriel não é obstetra. Bem, se ele não é obstetra, é porque ou ele é cardiologista ou ele é dermatologista, tá? Pronto. Aí ele fala, o irmão de Hugo é dermatologista, certo? Não tenho como colocar nada ainda, né? Que eu não sei quem é o irmão de Hugo. Mas aí ele fala, o cardiologista não tem irmão. Então, olha só,
como ele falou que o cardiologista não tem irmão, quais são as possibilidades aqui, ó? Bem, as possibilidades é que Fernando não pode ser cardiologista, só Gabriel. Então, Gabriel é o cardiologista e Fernando que é o irmão de Hugo, tá bom? Então, eles que são irmãos. Aí, beleza. Aí ele fala, ó, o irmão de Hugo é dermatologista, beleza. Aqui, ó. O irmão de Hugo é dermatologista, então sobra para Hugo ser obstetra. Tá? Então, esse é o preenchimento. Bem, então com isso, né, a gente tem, é só procurar aqui a alternativa, né? Fernando não é dermatologista, tá errado. Hugo é obstetra, beleza. Alternativa correta. Item B, tá? Vamos só ver aqui se não tem algum erro, né? Gabriel é dermatologista, tá falso. Hugo é cardiologista, também tá falso. E Gabriel e Hugo são irmãos, também tá falso, né? Fernando e Hugo. Então vamos aqui para a última questão dessa prova. Então a última questão aqui, né, é uma questão de lógica proposicional. Ela fala o seguinte, ó, considere a afirmação tradicional abaixo. Cão que ladra não morde. Essa afirmativa é equivalente a... Ó, essa aqui, na verdade, é uma forma diferente de escrever isso aqui, ó. Se o cão não ladra, então não morde. Ou ele não morde, tá? Ele não morde. Então, isso é essa maneira, né, que está escrito aqui nessa afirmação tradicional que a gente conhece. Ela se trata de uma proposição condicional, tá bom? Ou seja, P implica que. Então, se eu quero uma sentença equivalente a essa, eu vou pegar justamente a contrapositiva, ou seja, poderia ter outra forma, mas nesse caso aqui a contrapositiva, não que implica em não P, tá certo? Mas aí ele vai estar escrito semelhante a esse, ou seja, vai estar assim, cão que morde não ladra, tá certo? Então aqui a alternativa correta, item C. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Se você ainda não deu um like, dá um like aí que é muito importante, né, para ajudar o canal a crescer, para que eu possa ofertar para vocês mais material, né, para que vocês possam estudar aí e conseguir o tão sonhada aprovação aí no concurso público, tá bom? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.